Olá, me chamo professor Pedro Turco, sou professor do 6º ano e hoje nós vamos falar sobre isso. Observem, hoje nós vamos falar sobre tempo cronológico e tempo histórico, tá? Essa aula é a primeira aula do módulo 1 da unidade 1, ok? Então hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre os conceitos de história, né, os conceitos fundamentais da disciplina de história e da área de ciências humanas e sociais aplicadas, ok? Então veja, né, quando a gente remete ao que é história, a gente está se remetendo à ideia de tempo histórico, né? Estamos falando e construindo um significado em torno do que é o tempo histórico. E o tempo histórico nada mais é do que o processo de desenvolvimento das sociedades, dos grupos humanos no decorrer do tempo. Né? Então, quando a gente olha para o passado, nós estamos tentando enxergar o processo de desenvolvimento, de amadurecimento dos grupos, das sociedades humanas, e, em certa medida, esse passado nos traz uma lição, nos traz um conhecimento, nos traz sabedoria, saberes diversos e que devem ser valorizados sim, ok? Então lembrem-se, história tem a ver com o tempo histórico, como também tem a ver com memória e identidade, ok? Então quando a gente fala de tempo histórico, nós estamos trabalhando a ideia também da construção da memória e da construção da identidade. Uma memória e uma identidade que ela é construída ao longo dos anos, ao longo do tempo histórico. Então não tem como a gente entender a história se a gente não entender a ideia de tempo. Aliás, tudo na nossa vida é tempo, né? A noção de passado, presente e futuro, ou seja, a noção de processo, está enraizada e intrinsecamente relacionada com a ideia de tempo, conforme esse mapa mental mostra. Então observem, né? A ideia de tempo histórico vinculado com a ideia de história e vinculado com a ideia da construção das memórias e das identidades, né? Então toda sociedade, todo indivíduo tem uma memória, toda sociedade, todo indivíduo tem uma identidade. Aliás, o planeta Terra, ele se constrói ao longo de 4,6 bilhões de anos, e aqui nesses 4,6 bilhões de anos nós estamos falando de inúmeros tempos da história, tá bom? Então veja, olhem essa imagem, quando a gente pensar em história, pense em tempo, tá? Quando a gente pensar na história, pense em tempo, pense em processos humanos, pense na construção de sociedades ao longo do tempo. Bom? Então veja, viu história, associou história, uma das grandes disciplinas da área de ciências humanas, associa ela à ideia de tempo. Tempo é história, né? Muita gente fala que tempo é dinheiro, mas tempo também é história. A gente estuda o tempo para construir intrinsecamente a ideia de memória, porque um povo não vive sem memória, e também a ideia de identidade, porque um povo não vive sem identidade. A identidade traz uma ideia de pertencimento. A você, estudante do 6º ano da EJA, é uma ideia de pertencer a um determinado grupo, a pertencer a uma determinada sociedade, a pertencer a uma determinada comunidade ou uma determinada população, tá bom? Então essa imagem ela é interessante, ela trabalha a ideia de tempo, né? O tempo histórico ele se dá através dos acontecimentos, se dá através do desenvolvimento das populações, dos povos, das nações, em síntese, em resumo, da humanidade, tá vendo? O tempo, então, tem a ver com a ideia de história, tem a ver com a ideia de memória, tem a ver com a ideia de tudo aquilo que nós construímos ao longo
do tempo e do passado, ok? Segundo o famoso historiador Mark Bloch, Mark Bloch é um historiador muito famoso, né, que constrói aí a definição de história. E o Mark Bloch afirma, né, que a história é a ciência do homem no tempo. Então veja, a história estuda o homem no tempo. Tá? A história estuda o homem no decorrer do tempo. A história estuda o homem no decorrer do tempo. Estuda os seus acontecimentos, os seus fatos, os seus processos, as suas explicações, as suas construções de saberes e conhecimento. Então, tudo aquilo que o homem produz no decorrer do tempo é história. Segundo, observem, esse historiador Mark Bloch, né, o grande historiador Mark Bloch, francês, que traz essa definição importante de entendimento do que é o tempo histórico, né? Um tempo histórico que também é chamado de processo, né? Estudamos aí a história para entender o passado, mas não só isso, tá? É um passado para a compreensão do presente, é um entendimento do passado para a compreensão do presente e para um prognóstico, para uma avaliação do futuro. Então veja, o entendimento do passado pelo passado, ele não tem significado algum. O passado ele só é estudado justamente para compreender o presente e projetar o futuro. E a história se define a partir desses processos, entendem? Então veja, todos nós temos passado, né? E nós entendemos o passado justamente para compreender as nossas relações do presente e projetar as nossas avaliações, as nossas metas, o nosso prognóstico para o futuro. Então, entender o passado é sim compreender o presente e pensar o futuro. Lembrem-se disso, compreender o passado é sim pensar no presente e projetar o futuro, tá bom? Um futuro que está muito arraigado nas nossas metas, no nosso modo de ver o mundo, nas nossas ideologias, nas nossas construções mentais, né? Nos nossos grupos sociais. O passado tem muito a ver também, né, com a ideia de entender e projetar, né, aquilo que nós entendemos enquanto memória, enquanto identidade. Então, se o futuro a gente projeta, o passado a gente compreende e constrói enquanto memória e enquanto identidade. Ok? Esse mapa mental nos traz essa sacada, nos traz essa definição, né? Então, o tempo tem muito a ver com mudanças. Quando a gente estuda o tempo histórico, nós estamos estudando mudanças. E a memória tem muito a ver com a capacidade de lembrar e reconstruir o passado. Então, o tempo tem a ver com mudanças, com transformações, a memória com a capacidade de reconstruir o passado. Assim como a identidade cria uma ideia de pertencimento, né? Então, pensar o tempo de mudanças e transformações, consolidá-la em uma memória, para depois ressaltá-la em uma futura identidade. Então, se a gente observar todo o documento histórico, eles nos traz intrínseco uma ideia de tempo e uma ideia de memória, que projetará no futuro a construção de uma identidade. Percebem? Então, os documentos históricos são, sim, fonte de memória. Que pensam o tempo. Então, quando você pega um documento, você está lidando com o tempo desse documento, o tempo no qual ele foi feito. E o documento pode ser escrito, pode ser um documento oral, visual, material, iconográfico, sonoro,
né? Uma obra de arte é um documento. Uma obra de arte é um documento. E, normalmente, os documentos reconstroem uma sociedade ou um grupo humano. Ou melhor, reconstroem a memória de uma sociedade ou de um grupo humano. Reconstroem a memória de uma sociedade ou de um grupo humano. Ok? Então percebam que compreendemos e estudamos 4 conceitos. Tempo histórico tem a ver com mudanças e transformações. Memória tem a ver com reconstrução do passado. Identidade tem a ver com recontar a memória no presente e projetar o futuro. E documento histórico, que tem a ver com o tempo histórico e com a memória. O documento histórico carrega em si uma ideia de memória, porque ele é feito em um tempo, né? Um tempo que não é o nosso, é o tempo do passado. E carrega em si a ideia de tempo histórico, ok? Temos várias gamas de documento histórico, né? Temos várias gamas de documento histórico. Temos documentos históricos escritos, orais, visuais, iconográficos. Uma obra de arte, por exemplo, ajuda nós a entendermos um determinado período da história, um determinado tempo, um determinado artista. Uma obra de arte, por exemplo, é sim um documento histórico e faz parte de todo esse processo, ok? Então observem, isso aqui é muito importante, principalmente para a gente definir alguns conceitos vinculados à disciplina de história e às ciências humanas. Então estamos falando aí de história, de tempo, de memória, de tempo cronológico, né? Passado, presente e futuro. Estamos falando da ideia de documento histórico e de identidade. Aliás, essa imagem é um documento histórico, essa imagem faz parte aí da ideia de documento histórico, assim como esse, ó, essa outra imagem. E aqui eu ressalto para todos vocês, estudantes, a importância da leitura. As ciências humanas carregam em si a ideia da leitura, né? Então, ler um livro de história é, sim, entrar em contato com a própria história. É, sim, entrar em contato com o tempo histórico desse livro e observar também a ideia do tempo cronológico. Então, a leitura na história ela é fundamental. Ela nos remete à ideia de construção do conhecimento. Não só na história, mas nas ciências humanas de modo geral e em outras áreas do conhecimento. Ok? Então leiam, 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 leiam. A história é uma disciplina que preza pela leitura e pela produção do pensamento crítico, né? Então a leitura é fundamental. E um livro de história, logicamente, constrói todas essas definições que nós estamos vendo na aula de hoje. Primeira definição de tempo, histórico e cronológico. A definição de documento histórico, a definição de memória e a definição de identidade. Ok? Então observem, essa imagem é linda, né? A ideia da leitura, do conhecimento e da história. Tá bom? Então veja, os tempos históricos tradicionais são esses, ó. Os tempos históricos tradicionais são esses. Então a história é dividida em pré-história, em idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Vamos lá, ó. Pré-história, idade antiga, idade média e idade moderna. Hoje podemos falar até em idade contemporânea. Aliás, falando em idade média, olha aí os castelos europeus do feudalismo, da idade média, do modo de produção feudal. Aliás, nós vamos trabalhar muito essas questões ao longo dos módulos, ok? Então o tempo tem a ver com isso, né? O tempo tem a ver
com a chamada história. E cada historiador estuda o desenvolvimento do homem em um determinado tempo. Ok? Beleza? Então veja, para a gente finalizar a nossa aula, de hoje, né, todo esse conteúdo que vocês viram estão lá no módulo 1 da unidade 1 do sexto ano. Então vocês vão encontrar isso lá na unidade 1 do sexto ano. E lá no final do módulo tem atividades. Então seria interessante que vocês olhassem para essas atividades e fizessem as questões 4 e 5, lá da atividade da unidade 1, que tem a ver com a aula de hoje, ok? Se der para ampliar a tela, isto, questão 4 e 5, atividade 1, do módulo 1 do sexto ano, tá bom? Na próxima aula, nós voltamos corrigindo essas atividades e mostrando para vocês um pouco desse conteúdo que nós vimos com a proposta dessas questões. Ok? No mais, até a próxima aula. Muito obrigado.